Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Quatro 4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 4-2-4, enfim, você já deve ter escutado diversas vezes essa sequência de números para se referir a algum esquema tático utilizado por algum treinador, por alguma equipe. Mas você entendeu todas as vezes que alguém falou sobre isso? Eu mesmo muitas vezes comento na live, no pós-jogo que a gente faz aqui no canal e até algumas análises eu falo muito sobre esses posicionamentos dos times, mas nem sempre a gente consegue mostrar realmente como funciona, o porquê de cada posicionamento desse, quem realmente ocupa cada posição. A gente fala muito nos números, talvez para mim pareça algo óbvio por trabalhar com isso, mas para você, torcedor, muitas vezes não é. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, quase que desenhando realmente para vocês, mostrar como é o posicionamento do Vasco na saída de bola, no ataque, se defendendo, porque você tem essas variações, principalmente quem joga um jogo posicional, tá tão em moda, a gente fala tanto sobre isso, já tentei explicar em alguns vídeos aqui, e eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre isso, exatamente usando o Vasco do Marcelo Cabo como exemplo, que é obviamente o tema aqui do canal, né, falar sobre o Vasco. Eu tô aqui mais uma vez para falar exatamente sobre isso. Então se liga nessa análisezinha, nesse videozinho que eu resolvi fazer utilizando um equipamento novo, né, usando o Tactical Pad, que é uma ferramenta nova que acho que vai ajudar um pouquinho a mostrar como funciona o time do Vasco em 2021. Se liga só. Bom, sempre que a gente ouve a escalação do Vasco, a escalação mais utilizada pelo Marcelo Cabo, a gente pensa no Vasco posicionado dessa maneira. Léo Matos pelo lado direito, Hernando e Castan por dentro, formando a dupla de zaga, e Zeca pela esquerda. Andrei um pouco mais pela direita, Galarza um pouco mais pela esquerda, formando a dupla de volantes. Aí você tem uma linha de três mais ofensiva, com dois extremos e um meia central. O Peck tem jogado pelo lado esquerdo, o Morato pela direita e o Marquinhos Gabriel um pouco mais centralizado, com o Cano como centroavante ali de referência desse time do Marcelo Cabo. Mas como eu disse aqui, time nesse jogo posicional, aliás, em todas as variações de jogo que a gente tem a possibilidade, ele não se comporta da mesma maneira, não se posiciona da mesma maneira durante os 90 minutos. Você tem a diferença entre o time que faz a saída de bola e o time que está na fase de construção ofensiva ou no time que está se defendendo sem a bola. É exatamente isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para a gente aqui, que é mostrar essas variações do time do Vasco, a começar pela saída de bola do Vasco. Ou seja, a bola está lá no pé do Vanderlei, tiro de meta. Como é que esse Vasco se posta para fazer a saída de bola? Eu vou tentar colocar aqui para a gente a movimentação desse time, que é mais ou menos isso aqui. Não sei se você reparou, o Andrei entra entre os dois zagueiros e os dois laterais sobem para serem opções um pouco mais à frente. Ou seja, Zeca e Léo Matos saem da linha de 4 e o Vasco forma uma linha de 3 com o Andrei descendo um pouco mais. O Galarza fica um pouco mais aberto do lado esquerdo para ser opção de passe. Muitas vezes ele serve, na verdade, como homem base, ou seja, se o Vasco vai sair pela direita, ele se posiciona por aqui também. E você tem o Marquinhos Gabriel ficando também, dando um passinho atrás para ser opção. Principalmente quando é o Marquinhos Gabriel que joga como titular. Ele tem mais essa característica de bola longa, de buscar o jogo um pouco mais atrás e tentar um passe mais longo, como ele deu, por exemplo, para o Morato marcar gol contra o Flamengo, deu passe para o Caio Tenório contra o Madureira no jogo da Taça Guanabara para ele cruzar para o Galarza. Ou seja, é um jogador que sai e volta, na verdade, um pouquinho mais para ajudar na saída de bola por dentro, principalmente quando o Andrei entra. Por que os times têm feito essa saída de 3 ou por que o Vasco tem feito muitas vezes essa saída de 3? Não é algo que acontece o tempo todo, não é obrigatório. Isso aqui acontece, na verdade, que a maioria dos times se defendem num 4-4-2, ou seja, duas linhas de 4 e dois atacantes ali, dois jogadores que ficam um pouco mais à frente. Inclusive o próprio Vasco se defende assim, o Marquinhos Gabriel ficando junto do Cano um pouco mais à frente e os dois extremos voltando para compor a linha de meio campo. Então, para você ter uma superioridade, para você não deixar os dois zagueiros saindo contra dois atacantes, você recua esse volante aqui um pouco mais por dentro, você passa a ter uma superioridade, tendo 3 jogadores e mais o goleiro e mais um jogador à frente, pelo menos um, o Galarza, para receber esse passe. Então você tem essa facilidade aqui. Contra o Madureira, por exemplo, no último jogo da Taça Rio, o Vasco até abriu mão disso no segundo tempo. Já que o Madureira marcava com uma linha muito baixa,
ou seja, dava muito campo para os zagueiros do Vasco carregarem essa bola. Chegou no segundo tempo, o Marcelo Cabo liberou o Andrei um pouco mais para subir pelo lado direito. Mas então entra na questão das variações, né? Ele deixou só os dois zagueiros fazendo a saída porque não tinha necessidade, não tinha uma pressão. Quando tinha, era de um jogador, normalmente o Elias pressionando. Mas o Vasco normalmente, quando é principalmente um pouco mais pressionado, um pouco mais em cima, tem essa entrada do Andrei e acaba se posicionando, mudando aquele 4-2-3-1 que a gente viu inicial, um 3-4-3. Não precisa ser uma linha exata, né? Como eu disse aqui, não é um time de totó. Você não fica preso a um espaço só, esses jogadores se movimentam. Mas é mais ou menos assim o posicionamento desses jogadores. O Marquinhos Gabriel voltando ou não, depende. Se a saída está tranquila, o Marquinhos não precisa voltar tanto. Pode ficar um pouco mais à frente. O que acontece depois disso? O Vasco conseguiu tirar essa bola dessa primeira linha e passar para essa linha um pouco mais central, conseguiu avançar um pouco mais no campo, o time se mexe de novo. Anda um pouquinho, vai um pouco mais à frente, e aí você já tem os laterais dando amplitude. Quantas vezes a gente já ouviu isso? O que seria dar amplitude? Jogar bem aberto aqui, bem aberto pelos lados do campo. Aqui a gente tem algumas variações também. O Zeca, por exemplo, por ser destro, e o Peck canhoto, que é exatamente o inverso aqui, né? E a gente tem o Morato por dentro, o Morato que é canhoto, e o Léo Matos, que é destro, atacando o tempo todo o corredor. É, inclusive, uma das virtudes do Léo Matos. Foi assim que o Vasco fez gol, inclusive, da vitória contra o Madureira, já fez outros gols. Inclusive, estou para fazer um material especial só sobre o Léo Matos. E aqui você tem, de vez em quando, algumas inversões do Zeca com o Peck. Mas a tendência, por exemplo, no último jogo contra o Madureira, o próprio Marcelo Cabo cobrou o tempo todo que o Zeca estivesse aberto, o Peck um pouco mais por dentro para finalizar as jogadas. E a gente viu no primeiro gol, por exemplo, o Zeca chegando na linha de fundo e cruzando para o Léo Matos. Então, você tem a possibilidade de inverter, mas são variações, não é necessariamente, não é uma obrigação ter sempre o Zeca na linha de fundo ou sempre o Peck na linha de fundo. São as vantagens de se ter jogadores com características diferentes, inclusive físicas. Então você tem aqui, já na fase de construção, o Vasco num 3-2-5, na verdade. Você tem o Marquinhos Gabriel ajudando na construção um pouco mais atrás, auxiliando o Galarza. Falei, varia muito. Dependendo do jogo, o Andrei tem um pouco mais de liberdade para subir e empurra o Marquinhos Gabriel. E ia acontecer isso aqui. E a gente já viu muitas vezes o Andrei vindo pelo lado direito e o Marquinhos Gabriel se posicionando um pouco mais à frente. É o momento que o Vasco fica um pouco mais agressivo. Passa a ter só dois zagueiros, uma linha só de dois, um pouco mais atrás. Entra com seus dois volantes também para ajudar na construção. A gente já viu o Andrei, por exemplo, mais de uma vez entrando dentro da área para finalizar cruzado, tentando marcar, por exemplo. O Andrei, se não me engano, já deu 2 assistências assim, já marcou gol. E a gente tem, por exemplo, o Marquinhos Gabriel fazendo essa movimentação por dentro. Foi como ele marcou o primeiro gol contra o Madureira. Falei aqui da jogada do Zeca pela esquerda, do Léo Matos entrando. Marquinhos Gabriel estava exatamente aqui para empurrar essa bola para dentro. Aí ele se torna quase que um segundo atacante, chegando pelas costas do Cano. Então, num determinado momento, porque aqui fica os laterais até ficaram um pouco mais à frente, mas viram um 2-4-4. Se você imaginar Léo Matos e Zeca nessa linha sempre dos volantes aguardando para subir, você tem uma linha de duas linhas, né? Uma linha de 2, uma linha de 4, e você tem 4 jogadores aqui. Até o Marcelo Cabo, contra o Madureira na parada técnica, falou muito desses 3 flutuarem atrás da linha de 4, né, da marcação. O Madureira marcava num 4-1-4-1. Ele queria esses 3 jogadores atrás, entre as duas linhas, né, na verdade. Mas você tem basicamente aqui um 2-4-4, porque o Cano muitas vezes sai também, obrigatoriamente, ele precisa sair da área para ajudar na construção, principalmente contra defesas muito fechadas. Então você tem quase que uma linha de 4 jogadores um pouco mais por dentro, e esses jogadores aqui ajudando muito na construção, principalmente pela esquerda, onde o Zeca é um jogador que tem mais características de construir jogada, de rodar a bola, de tentar um passe mais vertical. O Léo Matos já é um jogador de conclusão de jogada. Ele recebe e normalmente já busca sempre ir na linha de fundo, cruzar ou finalizar. Então aqui o Vasco constrói um pouco mais e muitas vezes inverte essa bola para a direita para o Léo Matos concluir. E aí o que o Vasco faz? Você já deve ter escutado, né, o Marcelo Cabo falar peso de área. A gente tem que ter peso de área. É exatamente isso aqui. É o Léo Matos chegando na direita para cruzar, por exemplo, que é o que acontece mais vezes nesse time do Vasco. Você tem Morato, Cano, Marquinhos Gabriel e Peck chegando para finalizar essa jogada. E você tem Andrei, Galarza
também aqui esperando já na entrada da área, o próprio Zeca também, que é um jogador que finaliza bem de fora da área. Então, o Vasco roda essa bola até chegar na direita, o Léo Matos cruzar, e o que o Marcelo Cabo cobra muito é isso. Vários jogadores dentro da área. É o tal peso de área que ele fala o tempo todo, que você ter sempre 3 jogadores ali no rebote. A gente já viu, por exemplo, o Bruno Gomes fazendo gol da entrada da área, ganhando bola, o próprio Andrei fazendo gol, o Galarza dando um passinho à frente, até pisando na área para concluir, ou fazendo gol, marcou um golaço fora da área, não vou lembrar qual o jogo específico aqui, acho que ele bateu aquela bola de canhota, o primeiro gol dele como profissional. Sempre desse posicionamento, da entrada da área, Andrei, Zeca e Galarza, onde normalmente a gente vai ver esses outros aqui entrando. Existem trocas? É claro. Vai chegar num determinado momento que é o Andrei quem vai entrar e o Morato vai ficar um pouco mais. O inverso, o Zeca vai entrar um pouquinho e o Gabriel Peck vai ficar fora, ou o Galarza vai entrar e o Peck vai ficar fora. Aí a movimentação de jogo. São variáveis. O importante, quando a gente fala em jogo posicional, é ter alguém nessa posição. Não precisa ser especificamente como a gente teve, por exemplo, no gol do Vasco contra o Madureira, que foi a jogada construída pela esquerda. Só a gente rebater essa imagem aqui, fazer um espelho, a gente vai ver o Zeca chegando na linha de fundo, na posição aqui do Léo Matos, que seria, né, só que pelo outro lado, e o Léo Matos, por ser mais alto, entrando dentro da área para cabecear. O Léo Matos tem como característica exatamente essa jogada aérea. Marcou gol contra o Flamengo, já havia marcado gol contra o Goiás na temporada passada. Então ele tem esse ponto forte. Então é melhor ele entrar dentro da área do que o Morato para brigar pelo jogo aéreo. Então acontece uma troca muitas vezes. Então na posição do Morato aqui, ou então aqui se a gente imaginar jogada inversa, né, o Zeca cruzando, ao invés do ponta entrar, quem entra é o lateral e o ponta fica um pouco mais para fora. O extremo, né, na verdade. Então você tem essas variações. O importante é ter alguém ocupando aquele espaço. Essa é a ideia do jogo posicional. Você saber quais são as posições que têm que ser ocupadas durante determinado momento. Então a gente viu o Vasco começando um 4-2-3-1, passando por um 3-4-3 na saída de bola, virando um 2-4-4 quase na construção da jogada. E aqui você já tem uma linha de 5, um 2-3-5 na verdade, na hora de finalizar o jogo. É como a tal da pirâmide invertida que a gente chama, né? Você defende com mais jogadores na base e ataca exatamente o inverso. O Vasco se defende num 4-4-2, ou seja, a pirâmide vai afinando, né? Conforme vai subindo. No ataque é o inverso. Você tem um 2-3-5. Você tem 2 jogadores, você tem a base mais fina e tem uma ponta com mais jogadores dando esse peso de área que o Marcelo Cabo tanto fala. Então, deixa eu botar tudo para correr aqui de uma maneira só, para explicar para vocês agora de uma maneira um pouco mais dinâmica, né, como funciona tudo isso. Esse aqui é o Vasco no 4-2-3-1, né, que a gente falou. E aí você tem as variações para o 3-4-3, na hora de sair a bola com o Andrei entrando um pouco mais entre os zagueiros. Você tem o avanço dos laterais dando a tal amplitude que a gente tanto fala. A liberação do Andrei para atacar e a entrada do Marquinhos Gabriel como segundo atacante para concluir as jogadas. Essas são algumas das movimentações do Vasco, ou as principais movimentações do Vasco sob o comando do Marcelo Cabo em 2021, pelo menos foi o que apresentou nesse Campeonato Carioca. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, é claro, deixa aquele likezinho aqui embaixo no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo para outras pessoas, para trazer mais vascaínos, mais gente para acompanhar, independente se é vascaíno ou não, pessoas que gostam de futebol e gostam desse tipo de análise. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e torne-se um membro se você puder e quiser, é claro. A partir de R$ 2,99 por mês você tem acesso ao nosso grupo lá no Telegram, está sempre falando sobre futebol de uma maneira geral, falando obviamente principalmente sobre o Vasco. Você tem acesso ao chat pós-jogo, que está sempre aberto para os membros do canal, tem acesso à nossa Liga do Cartola, que vai dar camisa para os 3 primeiros colocados, camisa do Vasco oficial para os 3 primeiros. Já rolou bolão, mais de uma vez inclusive, rolou bolão para os membros do canal, valendo camisa também. A última foi a 3ª camisa que o Vasco lançou recentemente da capa. O vencedor ganhou, quem acertou o bolão ganhou a camisa. Já rolou desconto em livro, tem desconto ainda em livro no Hoje é Dia de Vasco, desconto em placa do Vasco, em placa na verdade não, em quadro do Vasco, na verdade, do meu amigo Ed Souza, enfim, estou sempre tentando trazer também algo para você. Então você contribui com o meu trabalho e eu tento retribuir isso, além, é claro, do conteúdo aqui no canal. Bom, galera, é isso, saudações e até a próxima.